Quando falamos de artesanato no Brasil, é necessário destacarmos duas características principais: a riqueza e a diversidade de suas produções. Mas antes disso, é importante a gente analisar os processos históricos relacionados à construção sociocultural do artesanato no Brasil. Com a chegada dos colonizadores portugueses no Brasil, influenciados pela cultura ocidental e pelos pensamentos clássicos greco-romanos de separação entre o trabalho intelectual e o trabalho braçal, deu-se início à forte desvalorização do trabalho artesanal no Brasil. Durante o período escravista na sociedade brasileira, atividades que demandavam um esforço físico, um trabalho braçal e artesanal eram direcionadas automaticamente para as pessoas aqui escravizadas. Homens brancos livres se desassociavam a todo momento de qualquer atividade que fizesse com que fossem confundidos com pessoas aqui escravizadas. Também havia uma divisão entre trabalhos de homens e mulheres aqui escravizados. Homens ficavam com o trabalho nas lavouras, nas plantações e com os animais. Mulheres ficavam com o cuidado da casa e dos filhos de seus senhores. A desvalorização dessas pessoas e do trabalho que elas executavam dá origem ao processo de desvalorização do trabalho artesanal no Brasil. Com o fim do regime escravocrata, surgem as primeiras manufaturas, um tipo de produção artesanal, mas para suprir uma necessidade de mercado. Depois disso, começam a surgir as primeiras indústrias. A partir do século XIX, o governo brasileiro começa a incentivar a vinda de imigrantes europeus com a promessa de novas oportunidades de trabalho e com a ideia de teorias de embranquecimento e fortalecimento do cidadão brasileiro. No século XX, as jornadas de trabalho nas fábricas eram exaustivas e as condições eram muito precárias. Mulheres e crianças faziam parte do contingente de trabalhadores. Nesse período, mulheres ocupavam funções menos remuneradas. E com o avanço da industrialização, homens passaram a se qualificar, a ocupar posições mais altas dentro das fábricas, e a figura da mulher começou a ser direcionada ao ambiente restrito do lar. Com o intuito de afastar a mulher do ambiente das fábricas e direcioná-la ao ambiente privado e do lar, haviam discursos que ameaçavam a honra feminina. Acreditava-se que a mulher casada ela não teria tempo para se dedicar ao trabalho fora de casa, ao lar, cuidado com os filhos e cuidado com o marido. Acreditava-se também que a mulher solteira, trabalhando fora, ela não teria interesse em se casar. Os ideais nacionalistas fizeram com que a função da mulher dentro de casa fosse formar o cidadão brasileiro e contribuir para o desenvolvimento do país. É importante destacar a relação de dominação e também a divisão sexual do trabalho, em trabalho produtivo, no espaço público, e trabalho reprodutivo, no espaço privado do lar. Nesse período, o artesanato ganha destaque, não como um trabalho, mas como uma produção. Uma produção por passatempo, por lazer, mas uma forma de conciliar com o trabalho doméstico. Entendendo esses processos, podemos retomar a atual conjuntura do artesanato no Brasil. Segundo uma pesquisa do Sebrae de 2012, o perfil do artesão brasileiro é muito claro. São mulheres, em sua maioria casadas, com 40 anos ou mais, e que exercem esse tipo de atividade há pelo menos 10 anos. O artesanato precisa ser enxergado não só como um passatempo, mas como uma fonte de renda e um importante elemento cultural brasileiro. No ano de 2002, foi registrado o primeiro fazer artesanal como patrimônio imaterial brasileiro. As panelas de barro de Goiabeira Velha, no Espírito Santo, foram reconhecidas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional como um ofício majoritariamente feminino e importante elemento cultural da cultura brasileira. Das 5 atividades registradas como patrimônio imaterial brasileiro, 4 delas são exercidas exclusivamente ou em sua maioria por mulheres. Dentre elas, além do ofício das paneleiras de Goiabeira Velha, no Espírito Santo, tem também a renda irlandesa de Divina Pastora do Sergipe, as bonecas carajás do Tocantins e as cuias do Baixo Amazonas, no Pará. Além desses, outro ofício registrado é o da viola de coxo, exercido tradicionalmente por homens na região centro-oeste do país. Analisar esses modos de produção e seus registros é traçar também um retrato da produção artesanal brasileira.
Não menos importante, mas sem o peso de um registro nacional, é possível destacarmos diversas técnicas artesanais que são repassadas também por mulheres e perpassam a barreira do tempo. Técnicas como bordado, crochê e tricô ainda hoje são exercidas em sua maioria por mulheres e repassadas através de gerações. Seja por admiração do potencial criativo ou curiosidade no aprendizado, esses saberes artesanais acabam por se perpetuar e alcançar um novo espaço no âmbito da tradição, da cultura e da memória. Tudo isso através das mãos das mulheres. Reflexos de uma identidade nacional múltipla e diversa e produto de construções coletivas, a produção artesanal brasileira tem ocupado cada vez mais espaços. Os novos ambientes ocupados pelo artesanato devem ser compreendidos como físicos e simbólicos. Segundo o IBGE, com dados de 2006, existem mais de 8 milhões de artesãos no Brasil que exercem sua atividade de forma comercial. Hoje, o artesanato integra a economia criativa, um setor da economia baseado em produtos e serviços pautados na criatividade e no seu valor cultural. No ano de 2015, foi sancionada pelo Congresso Nacional a Lei 13.180, que legaliza e formaliza a profissão de artesão no Brasil. Diferentemente da produção industrial, o fazer artesanal se caracteriza pelo protagonismo humano, tempo de produção e aspectos do produto. Dessa forma, o artesanato tornou-se uma das principais alternativas de consumo consciente, de valorização do produto e de quem o faz, ocupando assim novos espaços no mercado de arte e design, além de galerias, lojas, feiras e movimentos. A história do artesanato está diretamente ligada à história do trabalho feminino no Brasil. É necessário compreender o artesanato não só como um bem cultural, e sim como um forte componente social e econômico na vida de mulheres.